Conserto de placas eletrônicas, parte 1. Meus amigos, o que eu vou passar aqui para vocês é numa sequência de vídeos, né? Esse aqui é o primeiro vídeo. Manutenção de placa eletrônica, não importa que placa seja, né? O conceito que eu vou estar passando aqui, ele serve para quase todos os tipos de placa. Eu tenho aqui placa de máquina de lavar, placa de forno de micro-ondas, placa de ar-condicionado, placa de geladeira, mais outra placa de geladeira, placa de interface, enfim. O que eu vou estar passando para vocês, pessoal, vai ser um conceito que ele serve para conserto de placas em geral. Existem muitos defeitos. Eu faço conserto de placa, faço bastante conserto de placa. E às vezes as pessoas me perguntam certos tipos de defeitos na internet, por e-mail e até dentro dos meus cursos. O que acontece, pessoal, e que essa parte 1 eu vou estar falando de uma maneira que é você tentar descobrir defeito de placa de forma visual, né? Nessas placas, ou seja, o que você pode ver, caçar sem precisar no primeiro momento do uso de algum instrumento. Por quê? Das placas que vêm para me fazer manutenção, a maioria delas eu consigo identificar o defeito sem mesmo ter que medir nada. Ok? Então vamos lá? Vamos ver o que a gente pode identificar nessas placas? Pessoal, eu estou aqui, por exemplo, com uma placa de ar-condicionado, mas repetindo, isso o exemplo que eu vou passar aqui serve para todos os outros tipos. Eu vou estar mostrando ali também. A placa ela é composta de componentes eletrônicos. Aí você vai dizer assim, Sérgio, vamos passo a passo. Temos circuitos integrados, capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, LED, resistores, né? Fotoacopladores, relés, uma infinidade aí de componentes, e algumas têm até componentes SMD, são componentes montados em superfície. No caso dessa placa de interface aqui, nós podemos ver vários componentezinhos SMDs aqui. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, muitos dos defeitos eu consigo achar olhando visualmente. Pessoal, um problema, com exceção de placas blindadas, olha aqui, essa aqui é uma placa de uma lavadora blindada. Você pode ver, blindada que eu digo, ela vem com uma resina, né? E você não consegue acessar facilmente os componentes. Você não consegue, por exemplo, ver a trilha, como é que está o estado da trilha, e outros resistores componentes menores do qual essa resina ela cobre. O que você consegue ver visualmente numa placa dessa blindada é somente se tem capacitores eletrolíticos estufados, ou você, por exemplo, vê a ponta de um resistor, no caso dessa lavadora aqui, ele pode estar oxidado, você vê algum tipo de oxidação em algum terminal que saia dessa resina, ou capacitores estufados, né? Ou oxidação também nos conectores, que isso pode estar acontecendo. Fora isso, não tem muito mais o que ver nessa placa, assim, a teste visual, porque elas são blindadas e elas encobrem aqui a maioria dos componentes. Mas repetindo, mesmo assim você consegue ver se tem capacitor eletrolítico estufado. Se tiver, dá para fazer o conserto nessas placas. Esse aqui é um resistorzinho que dá muito defeito nesse tipo de lavadora. Você consegue até medir ele aqui. Mas o nosso foco agora é o visual. O visual que dá para ver nessa placa somente seria capacitores estufados e algum tipo de oxidação nesta placa blindada, porque ela restringe muito aqui na parte visual. Bem, esse aqui é a placa de um ar-condicionado. E o que a gente pode ver aqui é o seguinte, eu vou passar para vocês, são os problemas que mais eu encontro no dia a dia para manutenção. Bem, primeira coisa que a gente vê numa placa quando ela está com defeito é capacitor estufado. Isso aqui é um problema tipo aí campeão em conserto de placa. Capacitores eletrolíticos são esses componentezinhos aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui para... São esses capacitores, você pode ver que ele é como se fosse uma canequinha, e virando aqui do lado ele faz uma bolsa aqui, ó. Ele fica estufado, ele estufa. E quando o capacitor está estufado, de cara você já sabe que ele está com problema.
Capacitor estufado normalmente é causado por oscilações da corrente elétrica, né, da tensão elétrica na rede do qual o equipamento está colocado, ou algum outro tipo de problema na placa, mas na maioria das vezes é uma oscilação da parte elétrica. Então o capacitor estufado ele entra muito na oficina e você consegue fazer a troca e o teste. Acontece muito em placa-mãe de computador, fonte de computador, placas de lavadora, por exemplo. Tem uma placa aqui de uma lavadora que é uma LTC15. Às vezes você encontra esses capacitores aqui de 4,7 por 400 volts ou 450 volts estufado. Aí você faz a substituição, ele volta a funcionar, né? Então capacitores aqui já é uma placa de geladeira Brastemp Consul. Esses capacitores também costumam estufar. Então o capacitor eletrolítico, pessoal, é o primeiro ponto que vocês podem fazer numa placa, fazer uma inspeção visual. Pegou uma placa, dá uma olhada em todos esses capacitores, ver se eles não estão estufados. O fato de não estar estufado não significa que ele esteja bom, ok? Tudo bem, mas a gente está partindo aqui nesse primeiro vídeo com a parte visual. Está estufado, já faz a troca e vocês vão ter, em muitos casos, um sucesso do problema ser somente o capacitor estufado. Ok? Esse aí é uma indicação número 1. Indicação número 2, trilha, pessoal. Essa parte de trás aqui da placa, às vezes essas trilhas elas oxidam, e principalmente em regiões litorâneas, do qual essas trilhas elas são atacadas pela marisia, né? Eu vou pegar aqui uma placa. Essa placa aqui é uma placa de interface de lavadora. E vocês podem notar que essa placa ela já está começando a apresentar problema. Olha aqui, vocês podem ver, olha como é que a trilha fica escura. Vou tentar aproximar mais aqui. E você vê uma certa oxidação, olha só. Já está comprometido essa placa. É tipo da placa que não compensa você fazer o reparo. Olha como é que está o estado aqui, ó. Aqui a trilha ainda tá boa, olha, você vê aqui, ó, são várias trilhazinhas passando, mas quando chega aqui, ó, olha como é que ela fica. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um câncer na placa. Ela vai corroendo, olha como é que tá aqui, ó, o estado. No caso dessa placa aqui, o que causa isso? Como diz, regiões próximas de praia, né, litorâneas, ou máquina do qual a vazamento de água, sabão, a cliente costuma lavar a placa, joga água lá na interface da placa e entra água ali e cria oxidação. Então, trilha é algo que você pode olhar, por exemplo, em forno de micro-ondas também, pessoal, estou com uma plaquinha aqui de forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas também é um dos campeões de audiência para dar problema de trilha. Por quê? Em placas que entram para me consertar de forno de micro-ondas, muitas das vezes é causado por inseto que entra. Barata e formigas são os campeões aí de audiências. Baratas e formigas, elas entram aqui e começam a colocar os ovinhos aqui e passa a conviver na placa. E elas vão soltando tipo as caraquinhas, né, daquelas baratas, e vai corroendo o impresso. Aí você tem que dar uma olhada para saber se a corrosão foi um nível de uma limpeza já resolve ou se foi bem acentuado. Normalmente dá para consertar quando é corrosão causada por inseto. Já por marisia já é mais complicado. Muitas das vezes não tem. Pegou uma placa corroída por marisia, né, já condena ela, não tenta reparar. Agora quando é por inseto você ainda consegue fazer aí um reparo, dependendo do grau, nível, né? Mas na maioria dá para poder fazer o reparo. Então os problemas que eu estou relacionando agora de trilha, muitas das vezes você pega a trilha interrompida e o problema é só a trilha, né? Só o defeito da trilha você repara e consegue fazer aí o conserto, tudo bem? Outro problema também é solda fria, dependendo se a placa ela é um pouco mais antiga. O que é solda fria? Normalmente a solda fria acontece com componente que sofre um aquecimento maior, ou seja, ele dissipa uma potência maior. E, por exemplo, vou pegar essa placa aqui dessa geladeira. Essa placa aqui dessa geladeira, nós temos aqui, você consegue verificar aqui, olha essa região aqui que está meio escurecida. Significa que está aquecendo demais aqui, devido à dissipação de calor do componente. Essas regiões que tem maior aquecimento
é onde costuma ter mais problema de solda fria. Por quê? Esta solda, né, chumbo estanho, ela aquece do funcionamento da placa, depois ela esfria. Ela aquece, ela esfria. Então ela dilata e se contrai, dilata e se contrai, e nessa ela acaba rachando a solda, fazendo que você não consiga ter mais contato. Normalmente, às vezes, ele começa a dar mau contato. Funciona porque ela vai rachando, mas ainda vai fazendo contato. Fica com mau contato. Aí chega um ponto que ela quebra totalmente e você não consegue mais o contato. Então, temos aí a verificação de trilhas corroídas e temos também a questão da solda fria. Você tem que pegar a placa, fazer uma inspeção, de preferência aí com uma lupa, para poder ver se não tem a solda. Ela tem que estar brilhosinha e de preferência ela não, o principal é que ela não pode estar rachadinha em volta. Se você pegar um ponto de solda e ela tá rachadinha em volta, é um sinal que ela já está ficando com problema, né? Ela não pode estar porosa e nem rachadinha em volta. É fácil de você achar. Sempre verifica com a solda fria, numa inspeção visual, muitas das vezes você consegue descobrir, certo? Eu não vou dizer que é 100%, mas muitas das vezes, certo, pessoal? Às vezes o terminal do componente, o lead, ele fica solto entre o lead, o terminal e a solda, fica fria ali porque quando ele foi soldado, ele não foi soldado de forma correta, né? Teve mais calor no lead do que na trilha em si, na ilha, né, onde vai a solda, ou a própria solda racha devido ao calor dissipado por aqui. Então tá aí, nós somos três defeitos que nós discutimos aqui: capacitor estufado, trilha oxidada interrompida e solda fria. Esses são problemas que acontecem no dia a dia do reparo. Pois bem, vamos falar também de um outro problema que acontece, que às vezes causa muita confusão aí com as pessoas. É o seguinte: às vezes acontece você pegar uma placa, seja ela qual for, eu tô falando de forma geral, tá, gente? Para servir para qualquer tipo de placa, o que a gente está discutindo aqui. Você às vezes pega uma placa e você encontra, por exemplo, um resistor queimado. Pode ser um resistor de maior potência, pode ser um resistorzinho menorzinho, né? Não importa. Você olha para ele e ele está carbonizado. Isso aqui é que confunde para quem é principiante na área de eletrônica. Quando um resistor, pessoal, prestem atenção, o resistor ele pode dar três tipos de defeito. Ele pode dar um problema de estar aberto, você olha o estado visual dele, ele está bem, você não vê ele no estado de queimado, torrado, né? Carbonizado. Ele pode estar aberto, simplesmente abrir o contato. Ele pode estar carbonizado, né? Ele pode estar carbonizado, aí ele vai abrir também. Ou ele pode também estar com o seu contato alterado. O resistor está alterado. Meus amigos, olha, é uma das coisas mais raras do mundo, né? Igual nota de R$500, é você encontrar um resistor que ele deu problema do valor dele ser menor do que o valor marcado pelo resistor. Normalmente o material que é feito o resistor, quando ele sofre algum tipo de alteração, ou seja, passou uma corrente maior, ou o próprio material se deteriorou, né? Acontece dele aumentar a resistência. Sempre ele aumenta a resistência. Por exemplo, um resistor de 100K, 100 mil ohms, ele está medindo 2 mega, né? Ou sempre para mais. E olha, e talvez na minha vida de uma manutenção de reparo, eu acho que eu peguei um resistor, que tinha um valor menor do que o marcado por ele. Era um resistor de metal filme, né? Superaqueceu, mas isso foi uma das coisas raríssimas. Ele sempre dá um valor maior. Então ele pode abrir, ele pode, e você vê que ele está num aspecto bom, ele pode carbonizar e abrir, ou ele pode simplesmente alterar o seu valor. Ele alterou o valor, não está carbonizado, também como ele pode ficar meio escurecido e alterar o valor. O que é interessante você saber: quando o resistor, seja um resistor de menor potência, né, um oitavo de watt, um resistor de maior potência, um resistor, por exemplo, 3 watts, se ele tiver carbonizado, pessoal, tenha certeza de uma coisa: ele carbonizou porque houve um excesso de corrente que passou por ele, porque algum curto aconteceu na placa. Vocês podem ter certeza,
Porque eu vejo pessoas que quando pegam um resistor queimado e perguntam, poxa, qual é o valor do resistor tal, da placa tal, que ele está queimado. Quando ele queima, você não consegue muitas das vezes saber o valor se não tiver o esquema. Aí a pessoa vai lá, descobre o valor e coloca lá, vamos supor que esse resistor aqui, vamos supor, esse resistor aqui queimou, vamos supor que é um resistor de 18 watts. O resistor de, 18 ohms, o resistor queimou, está carbonizado, boto o outro aqui de 18 ohms, aí eu vou ligar a placa e o resistor vai queimar na hora, vai ficar aquele cheirinho de queimado. Por quê? Pessoal, põe na cabeça aí de vocês quem está iniciando, resistor queimado significa que existe curto na placa. Você tem que seguir aquele resistor na trilha, ver qual componente, normalmente é componente semicondutor, tipo diodo, transistor, né? São componentes semicondutores. Em alguns casos mais difíceis, né? Capacitor em curto também pode causar isso, mas na maioria das vezes são semicondutores. Ou é transistores, ou é diodo, na maioria das vezes. Claro, repetindo, capacitor eletrolítico dá problema, capacitor cerâmico entra em curto também, certo? Mas o que você tem que entender é o seguinte, que resistor carbonizado é sinal de curto. Você tem que... Como é que eu acho o curto, Sérgio? É só você seguir, no caso, o resistor, a trilha, ver quais componentes ele está ligado e verificar se esses componentes não estão em curto. Beleza? Ok? Agora, quando o resistor está aberto e ele está no seu aspecto normal, muitas das vezes é um problema do próprio resistor, o próprio material, né? Ele sofreu alguma alteração e ele aumentou de valor. Normalmente quando ele altera de valor costuma ser o próprio resistor em si. Não vou dizer que é 100%, tá, gente? Estou dizendo a maioria das vezes isso acontece. Entenderam, pessoal, da parte de resistor? Então nós já vimos capacitores estufados, trilhas interrompidas, solda fria, resistores que estão carbonizados devido a um curto que tem que ser verificado. Não vai colocar um resistor novo que ele vai queimar de novo, com exceção do resistor, ele está aberto e ele não está carbonizado. Aí pode ser que seja o problema dele mesmo, você vai colocar e vai resolver, mas isso é muito difícil acontecer, ok? Outra coisa que é muito comum também acontecer em oficina são os diodos. Os diodos, eles entram em curto, eles chegam até a rachar, eles racham. Quando o diodo está em curto, em alguns casos, na fonte de alimentação, pode ser somente o diodo, né? Ou pode ser um curto também, causado mais à frente, na alimentação do qual ele fornece. Então, preste atenção, pessoal. Resistor desses aqui, pretinhos, um N4001 até um N4007, resistores de maior velocidade, tipo UF, quando eles queimam na parte da fonte, algumas vezes são somente eles que queimam, eles chegam a um ponto de quebrar, ou eles entrarem em curto e não chegou ao ponto de quebrar. Você pode fazer a substituição deles, porque na maioria das vezes é o próprio diodo devido a um excesso de corrente da rede elétrica, né? Mas sempre faça uma verificação nos componentes em volta do qual ele fornece para saber se não tem nenhum curto. Mesmo vale para o resistor. Então, você muitas das vezes vai pegar a placa, como eu pego de micro-ondas, alguns tipos de placa de fonte de placa de ar-condicionado, que eu pego o diodo em curto e o problema é só o diodo. Certo? Quando não é o diodo, é um curto que tem na placa, mas eu sempre faço uma verificação de onde ele vai ligado para ver se não tem curto. Certo? Então, visualmente você vê eles partido. Beleza, pessoal? O mesmo vale para transistores, o mesmo vale para MOSFET. Eu vou mostrar aqui um componente, esse componente aqui, ó. Né? Quando esse componente entra em curto, que é um semicondutor, ele chega muitas das vezes a rachar, né? Quando o componente tipo transistor bipolar, MOSFET, Triax, esses componentes de alta, que uma potência maior, que ficam presos em alguns casos até em dissipadores, e quando não é colocado em dissipadores, por exemplo, tem uma placa aqui de uma lavadora, eu tenho aqui os Triax, que são colocados aqui SMD, eles são componentes de média potência, né? Tá sempre alimentando algum tipo de motor ou algum tipo de atuador, né? Eles podem ser assim. Temos aqui também no dissipador de calor 2, ó, que é para acionamento do motor. Esse aqui para acionamento do motor. Normalmente, pessoal, esses componentes de potência maior, eles chegam a rachar. Você olha, ele está visualmente rachado. E quando isso acontece, você tem que verificar
não adianta, se você colocar novo, pode acontecer dele rachar de novo. É necessário ver que tipo de dispositivo eles alimentam e medir. Por exemplo, no caso de lavadora, quando você pega um desses triacs em curto, tanto na parte que fica no dissipador quanto em SMD, pode ser uma eletrobomba em curto, algum dispositivo que está lá com uma resistência muito baixa ou em curto, e se você colocar novos ele vai rachar de novo. Então, componentes assim de uma potência maior que estão no dissipador, ou desses aqui que alimentam dispositivos aí que a corrente é maior, verifica antes de trocar os componentes. Mas vocês podem ver que eles visualmente eles racham, né? Porque houve algum problema nos componentes que ele alimentam, entraram em curto e houve uma sobrecorrente. Ok? Então dá para ver às vezes visivelmente eles rachados. Então não bota novo não. Vê onde vai a alimentação deles e aí sim você pode estar ligando aí a placa, certo? Voltando aqui para essa placa aqui, por exemplo, de ar-condicionado. Então nós vimos vários problemas aí, pessoal, que podem estar causando isso. São as partes visuais. Então, toda vez que pegar uma placa, faça uma inspeção visual tentando encontrar algum tipo de problema, né, defeito, que com a visão você consegue perceber. Certo? Muitas das placas que entram na oficina, uma boa parte delas considerável, eu consigo ver analisando por cima os componentes e analisando por baixo as soldas, os impressos ou até algum componente SMD que possa estar queimado, rachado na parte de baixo. Certo? Então isso aí é a primeira, pegou uma placa para conserto, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair pegando multímetro e sair medindo é a inspeção visual. Eu tô falando isso porque vem placas para fazer o conserto de técnicos que fazem aí manutenção de geladeira, ar-condicionado, lavadora ou outros tipos de componentes eletrônicos, do quais eu verifiquei visualmente que tinha algum defeito e o técnico não verificou isso, e uma porcentagem bem considerada as pessoas poderiam estar resolvendo seus problemas com um dos defeitos que eu acabei de passar para vocês aí. Ok, pessoal? Então, esse vídeo, pessoal, é somente para quem deseja tentar fazer manutenção de placa. Isso aqui seria chamado nível 1. Manutenção de placa nós podemos definir em alguns níveis. O nível 1, que é o nível básico, né? Esse vídeo ele contempla uma parte desse nível 1. Eu vou estar fazendo outros vídeos de manutenção de placa eletrônica de forma geral, dando outras dicas além dessas. Aqui é a parte 1, tá, gente? Eu vou vir aí com a parte 2, 3, para explicar para vocês no nível 1 até o que vocês conseguem fazer na oficina de vocês para estar economizando dinheiro do cliente, economizando dinheiro também de vocês para ganhar mais dinheiro, né? No caso, economizar o dinheiro do cliente e vocês ganhando mais dinheiro ainda também. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida em relação a essa aula, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo aí vocês, né? Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.